Parlamente de Ponta a Ponta. E é isso, a gente já está de volta aqui no Parlamento de Ponta a Ponta. E hoje, segunda-feira, é dia de Sua Mente de Ponta a Ponta. E para conversar comigo sobre todos esses assuntos, eu estou sempre aqui com o psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com os ouvintes? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Bom dia, olha, eu tô bem, Wagner, e você, tá tudo certo? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo aqui, tudo em paz. Ah, que bom, e olha, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem legal aqui, que é sobre problemas de relacionamento e como a gente pode melhorar a comunicação, intimidade, né, e a confiança nos relacionamentos, porque a comunicação também é primordial para um relacionamento, certo, Wagner? Com certeza, e foi interessante você falar sobre isso, porque esse final de semana eu vi uma frase que dizia exatamente que a má comunicação pode estragar coisas muito boas. Muitas vezes, essa falta de comunicação adequada faz muita gente se desentender e depois que passa, você percebe que estava brigando por nada, que você realmente não sabe do que estava falando. Exatamente. E quais são os sinais ali de que um relacionamento ele precisa de melhorias na comunicação, intimidade, confiança? Porque o que acontece muito é que as pessoas elas guardam muitas coisas para si, né? Tá ali, tem um probleminha, não conversam, não falam, não expõem para o outro, para o parceiro. Então isso complica muito a relação. E com certeza, o principal sintoma é exatamente esse, é a pessoa estar guardando coisas para si. Ela fica sem dizer o que pensa, sem se expressar, e ela termina falando na hora que está chateada. Não estou dizendo que as pessoas devam sempre estar discutindo as relações, mas que nós precisamos dizer ao outro o que pensamos, devemos ser claros com a nossa comunicação. É isso que precisamos melhorar sempre. Então eu diria que para um relacionamento funcionar bem, as pessoas precisam dizer quando elas estão chateadas, elas precisam dizer quando elas não concordam com alguma coisa, elas precisam deixar claro o seu posicionamento, porque senão ela vai sempre guardar aquilo e ela vai desabafar numa hora de chateação. Isso, Wagner. E quais são, assim, as dicas práticas que a gente pode ter realmente para melhorar a comunicação, saber como falar com o parceiro, seja um esposo, um namorado, a família até mesmo, o pai, a mãe, como é que a gente pode ter dicas práticas mesmo de como a gente pode abrir e falar sobre o que a gente sente? Olha, eu diria que a principal dica é aprender a ouvir. É importante, quando o outro está falando, nós termos essa capacidade de audição, de não ter a pressa de responder. Tem muita gente que, enquanto escuta, está planejando o que vai falar. E, na verdade, enquanto escuto, eu tenho que prestar atenção no que está sendo dito e eu tenho que fazer perguntas para o outro, ajudando para que ele esclareça aquilo que ele está pensando. Isso é muito importante na comunicação. Então eu diria que a principal dica é aprender a ouvir, é realmente deixar o outro falar até que ele faça a pausa. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Por exemplo, nós aqui estamos conversando e observa que você me escuta até eu fazer a pausa. Aí é hora de você falar. Assim também deveria ser a nossa comunicação no dia a dia. Senão um fica falando em cima da fala do outro e não presta atenção. Uma coisa interessante que você falou mesmo é a relação do ouvir. As pessoas realmente, elas não escutam mais. Elas não têm esse tempo para ouvir o outro. Então, a gente tem uma dificuldade na relação. É por isso que, quanto mais a gente vê atualmente, os relacionamentos eles não são duradouros. Porque o outro ele não quer ouvir, né, o seu parceiro, ele quer sempre ter a razão. Mas em algum momento a gente tem que saber que o outro ele está certo, saber ouvir o outro, buscar mesmo a gente construir uma relação baseada na comunicação.
Isso, e isso é um treinamento, porque se eu paro para ouvir, eu certamente vou ter mais habilidades para controlar o que está acontecendo na comunicação. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é essa pressa no falar, e quando eu tenho pressa no falar, eu não estou ouvindo o que o outro está me dizendo. Então, praticamente, o que a gente percebe é essa dificuldade da audição. Eu preciso treinar a minha capacidade de ouvir, que automaticamente eu vou melhorar a minha capacidade de me comunicar com o outro. Isso é muito importante. Sim, verdade. Então a gente tem que ter essa reflexão do ouvir, né? E tem muita questão assim, que eu já vi uma frase assim: eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você interpreta. Então, quando a gente tem dúvida acerca de algo, tem alguma questão, a gente tem que perguntar e não tirar uma interpretação fora de contexto ali e ficar naquela coisa martelando na cabeça, porque o que acontece muito? As pessoas ficam guardando coisinha aqui, acontece uma coisinha, guarda, não conversa, acontece outra coisinha, guarda, não conversa, e aí no final isso se torna uma bola de neve enorme, e aí quando vê já não tem uma forma de voltar. Sim, isso que você está falando é muito importante, porque no dia a dia da vida das pessoas, quase sempre os desentendimentos eles ocorrem por uma má comunicação. Então essa questão da má comunicação, ela é responsável pela maioria dos desentendimentos. Nós precisamos realmente cuidar disso. E existe uma coisa que nós estudamos na psicologia, que nós chamamos de comunicação não violenta, que é um treinamento para que eu, quando falar com alguém, eu me foque naquilo que eu estou falando e evite as agressões. Porque muitas vezes as pessoas, em vez de chegar para o outro e dizer assim: olha, você chegou atrasado e eu me senti mal, eu fiquei aqui esperando, ela diz para o outro: você é um irresponsável, você não sabe cumprir compromissos. Então, em vez de comunicar o que ela está pensando, ela agride o outro. Isso é um outro problema sério na comunicação. Por isso que é preciso ter essa capacidade de prestar atenção em aquilo que eu vou falar. Senão, eu falo agressões e não me comunico. E aí, como você disse, eu não sou responsável pelo que você interpreta, mas eu preciso ser muito claro para que você tenha elementos assim, sólidos para interpretar o que eu estou dizendo. Isso, você trouxe um ponto importante, que é essa comunicação não violenta, porque acontece muito, a pessoa tá ali e aí ela já tá pensando ali em como responder e ela sempre fica na defensiva, né? Você fala alguma coisa, ela falou: não, mas você já fez isso, não, mas você é assim, e aí tem essa comunicação que fica na defensiva, não aceita, né? A pessoa não aceita estar errado em certo ponto, não sabe ouvir o que magoou, porque se algo magoou, chateou o outro, você tenta se colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo, para você ter a empatia de saber que o outro se sentiu magoado ou chateado com algo. É importante você ouvir para saber os motivos que levaram àquilo. Sim, essa capacidade de entendimento. Aí tem uma coisa, Ananda, que é muito importante, que se eu estou num relacionamento, se eu estou numa convivência com alguém, eu tenho que ter o compromisso de fazer com que esse relacionamento seja saudável. Então, todos nós precisamos desse compromisso no sentido de buscar melhorar a comunicação, de melhorar o relacionamento. Porque se eu não tenho esse compromisso, se eu quero estar sempre certo, e hoje é muito comum isso, as pessoas elas têm tanta pressa nas coisas, que se elas têm um amigo, o amigo contraria ela não quer mais aquela amizade. Então, como diz o Balmer, né? As relações líquidas, as relações, você termina uma relação deixando de seguir o outro. Mas para eu dizer que eu não quero mais conviver com você, e eu dizer isso olho no olho, cara a cara, é muito mais difícil. Então é preciso realmente querer um bom relacionamento.
E como se diz, né, bons relacionamentos é a base da vida boa. Se eu quero ter uma boa vida, eu tenho que cultivar boas relações, portanto, ter boa comunicação. Sim, é essencial. E olha, um ponto também é que a gente tem que aceitar a diferença do outro. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Então a gente sabe que todo mundo tem as suas diferenças e por mais que você se junte com alguém, um casal ali, ele pode ter as suas semelhanças, mas as diferenças é que entra nessa questão assim que vai fazer com que eles se encontrem ali. Então é saber que o outro é diferente e você entender todas aquelas diferenças e não querer que ele seja exatamente as suas expectativas. Isso é importante também a gente falar. Às vezes a gente busca no outro aquilo que nos falta. E aí, se o outro não consegue dar, a gente vai se tornando agressivo com ele. É importante nós percebermos que interação com quem quer que seja, com um par amoroso, com um parceiro de trabalho, com um irmão, com um amigo, a interação é uma ajuda mútua. Não é para o outro satisfazer as minhas necessidades e as minhas expectativas. Nós temos muita dificuldade nos relacionamentos porque nós buscamos nos relacionamentos coisas impossíveis. Às vezes nós queremos exigir do outro algo que ele não pode me dar. Eu não posso querer que você preencha um espaço meu se você não é capaz de preencher esse espaço. Mas, infelizmente, as pessoas querem isso. E aí a falta de comunicação complica tudo. Porque, primeiro, que tem um problema muito grande nas relações, que é o que nós chamamos de agenda oculta. Eu faço uma cara feia e espero que você descubra por que eu tô com cara feia. E aí, se você me pergunta, por que você tá com cara feia? Eu digo, eu não tô com cara feia. Entende a complicação? Sim. Isso é o que eu mais vejo nas relações das pessoas. Realmente, isso daí acontece demais, porque a gente sempre quer que o outro adivinhe o que é que eu tô pensando. O que está acontecendo? Não, adivinha. Você deve saber aí, procura aí, pense e adivinha o que é que eu tô pensando. Mas a gente tem que parar com esses pensamentos e se você quer ter uma relação duradoura, saudável, né, você tem que abrir mão, muitas vezes, do seu orgulho, né, e conversar, falar o que está acontecendo, abrir mão mesmo do orgulho, sabe? Porque a gente vê que as pessoas são muito orgulhosas. Eu quero ter sempre a razão. E não é muito bem assim pra gente ter um relacionamento bem. Isso. Você vê, como nós estamos conversando aqui, é uma construção. Esse problema da agenda oculta, ele é tão significativo na vida das pessoas que muitas vezes, em relacionamentos amorosos, quando termina o relacionamento, as pessoas, elas começam a jogar na cara do outro coisas que aconteceram há 1 ano, 2, 3 anos atrás que elas não resolveram. Então elas ficaram chateadas, não falaram nada e aí depois que o relacionamento termina, ela traz aquele assunto de volta com mágoa, entendeu? Então isso é muito importante. Bons relacionamentos, eles começam com uma boa comunicação. E tem gente que vai precisar até de ajuda profissional de um psicólogo, sabe, para aprender comunicação não violenta, para aprender a ouvir o outro, para aprender o treino da empatia, para aprender a vivenciar a vida sabendo que você não é o centro das atenções. Sim, você trouxe esse assunto e é realmente isso que acontece, tipo, você fala alguma coisa ali, a pessoa guarda e ela espera o melhor momento, em outro momento, não, vou usar isso bem daqui, em outro momento é oportuno que eu vou estar certa. Então a gente entra nesse ciclo aí da falta de comunicação atrapalhando o relacionamento. E assim, a autorreflexão, né, você fazer essa autorreflexão sobre si mesmo, ela pode ajudar o indivíduo a melhorar a capacidade de se comunicar, construir a intimidade, confiar nos relacionamentos, certo, Wagner? Sim, eu sempre digo para as pessoas, e eu falo muito isso, que aquilo que eu penso não é o que eu falo, e aquilo que você escuta não é o que eu disse. Para dizer para as pessoas que comunicação é aproximação sucessiva. Então eu estou conversando com você
Eu não posso partir do princípio de que você está entendendo 100% do que eu estou falando. Então eu tenho que falar de novo, dar um exemplo, e quem escuta tem que ouvir e dizer para o outro: olha, eu entendi isso, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu não entendi essa parte, repete isso aqui. Se nós treinássemos isso, certamente melhoraria muito a comunicação e as pessoas deixariam de brigar por coisas que elas nem sabem o que é. Às vezes as pessoas brigam e se você interromper e perguntar por que vocês estão brigando, elas não sabem, porque elas começaram a discutir sobre um assunto e depois aquilo parte para agressão pessoal, aquilo parte para um processo que não é mais a comunicação. É agressão, é xingamento entre duas pessoas que estão tentando estar certas, de estar com a verdade ou com a certeza das coisas. Exatamente, Wagner. Muito obrigada por todas as informações que você trouxe aqui para o nosso ouvinte do Parlamento de Ponta a Ponta, aqui na Rádio Assembleia 98.3. É sempre importante a gente trazer essas pautas aqui sobre saúde mental, relacionamento, tudo que acontece mesmo, é porque são coisas tão presentes, né, que a gente vê tantos relacionamentos aí acabando por falta de uma comunicação, você não saber se comunicar, não falar as coisas. Então, o importante, a gente sempre fez, a comunicação é essencial para um relacionamento. E eu deixaria aqui uma dica para os nossos ouvintes. Treine hoje com alguém que você conhece, com um parceiro, com um filho, com um marido, com um irmão, uma comunicação pausada. Pegue um objeto qualquer, por exemplo, um copo. Não pode jogar na cabeça do outro, é melhor algo macio, um travesseiro, um bichinho de pelúcia. Melhor mesmo. Então, quando for minha vez de falar, eu vou estar com o bichinho na minha mão. E o outro só vai falar quando eu passar o bichinho para ele. Ou seja, quando eu termino de dizer tudo que eu quero, eu dou o bichinho para você, e aí é sua vez de falar. Você fala tudo que você quiser, e quando você terminar, você dá o bichinho para mim. Isso é um treino muito importante. Aí o outro vai dizer: mas enquanto ele está com o bichinho na mão, eu não posso falar? Pode, desde que seja fazer perguntas para esclarecer a comunicação dele. Não pode emitir opinião. Entenderam o exercício? Esse é um exercício simples que todos nós podemos treinar. E fazendo isso, nós certamente melhoraremos muito a nossa capacidade de comunicação. Sim, é um exercício simples, mas que se trabalhado ali todo dia, toda vez que tiver esses momentos assim, você vai ver o quanto a comunicação, o relacionamento ali, a relação ela melhora, né, Wagner? Olha, muito obrigada por ter falado aqui sobre esse assunto e a gente se encontra novamente na segunda-feira aqui no Saúde de Ponta a Ponta. Bem, obrigado também, bom dia a todos e bom trabalho a todos nós. E é isso, gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta aqui com mais informações para você que está aqui sintonizado na Rádio Assembleia.